Josué capítulo 9. Eu vou ler o capítulo 9 inteiro, os irmãos acompanhem em sua Bíblia ou na projeção. Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a eles e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhe perguntou Josué: quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus. Porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos dois reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Zeon, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles, e dizei-lhes: somos vossos servos. Fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas no dia que saímos para vir ter convosco, e eles aqui, agora, já seco e bolorento. E estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, e eis-los aqui, já rotos. E estas nossas vestes e estas nossas sandálias já envelheceram por causa do muito longo caminho. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhe paz e fez com eles aliança que lhes conserva a vida, de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram o juramento. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Pois partindo os filhos de Israel chegaram às cidades deles, e ao 3º dia suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote e Kiriate Jeraim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor, Deus de Israel, que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhe juramos pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. E isto, porém, lhes faremos: conservar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que lhes fizemos. Disseram-lhe, pois, os príncipes: vivam. E se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhe havia dito. Chamou Josué e disse-lhes: por que nos enganaste, dizendo: habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué: é que se anunciou aos teus servos, como certo que o Senhor teu Deus ordenara a seu servo Moisés que vos desse toda a terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso tememos muito por nossa vida por causa de vós e fizemos assim. Eis aqui estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bom e reto. Assim lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel e não os mataram.
Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Senhor Deus, muito obrigado pela leitura de Tua Santa Palavra mais uma vez nessa manhã. Porém, agora carecemos da iluminação do Teu Espírito para compreendermos, Pai, a Tua vontade revelada, registrada nas Sagradas Escrituras. Trabalhe poderosamente em minha vida e na vida dos meus irmãos nesse momento, ó Espírito Santo, para que consigamos ser edificados por Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Em nosso último culto, nós vimos no capítulo 8 que depois do ocorrido na cidade de Ai, Josué levou o povo até o Monte Ebal para adorar o Senhor. O Monte Ebal ficava aproximadamente 40 quilômetros da cidade de Ai. O que a Bíblia nos diz então é que Josué fez uma pausa nas batalhas da conquista da Terra Santa para levar o povo até o Monte Ebal para se consagrarem ao Senhor mais uma vez e renovarem a aliança com o Senhor mais uma vez. Bem sabemos que o povo já tinha renovado a aliança com Deus antes de iniciar as batalhas. Porém, depois do ocorrido na cidade de Ai, por causa do pecado de Acã, o povo foi contaminado pelo pecado e tiveram que dar uma pausa, fazer uma pausa para renovarem a aliança diante do Senhor. Israel sabia que não havia a menor possibilidade de vitória sem a presença de Deus. Israel sabia que era Deus quem garantia a vitória ao seu povo. Não apenas Israel sabia disso, mas a essa altura todos os moradores de Canaã também já sabiam disso. Já há muito tempo, desde aquele episódio que vimos no capítulo 2 de Josué, quando os espias procuraram informações na cidade de Ai e foram protegidos e recebidos pela prostituta Raabe. Desde aquele episódio, nós sabemos que os reis de Canaã, dos povos que habitavam em Canaã, estavam, segundo palavras de Raabe, com o coração desmaiados, porque sabiam da poderosa mão de Deus e de como Deus estava operando em favor do seu povo Israel e de como Deus entregou toda a terra de Canaã a Israel. Então não era apenas Israel que sabia da poderosa mão de Deus, do poder de Deus lhes garantindo vitória. Povos, todos os outros povos, pelo menos 7 nações habitavam em Canaã nesses dias. E todos eles, a essa altura, estavam apavorados, porque sabiam que Israel saiu do Egito para possuir a terra de Canaã. Que apesar de Israel estar em menor número, apesar de não ser um exército tão poderoso, mas o Deus de Israel era poderoso, era um Deus de verdade. Nas palavras da prostituta Raabe, era o único Deus verdadeiro, que é Deus tanto em cima dos céus como embaixo na terra. Então eles tinham um coração atemorizado, porque eles sabiam que estavam em rota de colisão com o povo de Israel. O clima era de completo medo. E o início do capítulo 9 nos traz novamente essa lição. No início do capítulo 9 a gente percebe esse clima de medo. O texto inicia contando a história dos reis que estavam tomados pelo pavor por causa de tudo que ouviam acerca de Deus. Olha o versículo 1 e o versículo 2 do texto que nós lemos.
Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do mar grande, defronte do Líbano, quais eram os povos? Os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Como eu disse, irmãos, o medo já tinha tomado conta de toda Canaã. Reis de grandes cidades, com grandes exércitos, estavam apavorados simplesmente pelo que eles ouviam acerca de Israel e acerca do Deus de Israel. O versículo 2 diz que os povos inimigos se juntaram contra Israel. Povos que há séculos guerreavam contra si, povos que sempre foram adversários, resolveram se juntar, resolveram se unir para enfrentar Josué e Israel. O desespero os uniu, o medo os aproximou. Eles acreditavam que juntos poderiam vencer o Deus de Israel. Eles pensavam o seguinte: o Deus de Israel é poderoso, é verdade, mas não é tão poderoso assim. Ele foi suficiente e poderoso para destruir Jericó. Foi poderoso para destruir Ai, mas ele não vai ser poderoso para destruir 7 povos juntos. Eles não sabiam ainda que o Senhor é Deus de toda a terra, de todos os povos, de todas as nações. Como diz o Salmo, reina o Senhor, tremam os povos. Eles resolveram unir forças, achando que uma vez unidos poderiam vencer. Mas entre esses povos, houve um povo que já estava convencido em seu coração de que o Deus de Israel era invencível. Dentre esses povos de Canaã, havia um povo que já tinha se convencido de que nem a união deles poderiam vencer o Deus de Israel. Olha o versículo 3. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema, de estratégia, de esperteza, e foram e se fingiram embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres e vinhos velhos e rotos e consertados, versículo 5, e nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. A cidade de Gibeão, irmãos, era a capital do povo heveu e ficava a somente 3 dias de caminhada de onde Israel estava. Então eles sabiam que era uma questão de tempo ter um encontro fatal entre eles e o povo de Deus. Então eles resolveram se antecipar. Enquanto os outros queriam se juntar para encarar o Deus de Israel, os heveus foram mais espertos. Eles pensaram o seguinte: nós não conseguiremos lutar contra Israel. Nós não podemos contra o Deus de Israel. Vamos nos aproximar deles e propor aliança. Mas tem um porém. Israel estava proibido de fazer aliança com qualquer povo de Canaã. A ordem era entrar em Canaã e destruir todas as cidades e matar todos os homens, todas as pessoas. E já entendemos por quê. Então os heveus desenvolveram uma tática. A tática deles era enganar Josué e Israel. Eles se passariam por emissários de uma terra distante para propor uma aliança com Israel. Provavelmente os gibeonitas já sabiam que Israel estava proibido de fazer aliança com qualquer povo de Canaã, por isso eles mentiram. Eles mentiram dizendo que era de um povo distante. Está entendendo? Se eles chegam para Josué e falam: nós moramos aqui há 3 dias de caminhada, seriam destruídos na mesma hora. A ideia deles era o seguinte: vamos falar que somos de longe, vamos falar que nós não habitamos aqui nessa terra de Canaã, para eles fazerem uma aliança conosco, e uma vez aliançados, eles não vão poder voltar atrás. Para que todo Israel acreditasse que eles eram de longe, eles já saíram de casa com roupas velhas. Você pensaria nisso? Você teria essa ideia? Olha só.
Eles já saíram de casa com roupas velhas, com sandálias velhas, e todo o material que levavam, desde a capa para o jumento até o recipiente para o vinho, já eram velhos. Inclusive, pegaram pães secos e com mofo, para que todos acreditassem que eles vinham de muito longe. Eles eram mestres na arte de mentir. A ideia era essa, era eles chegarem com uma roupa suja, velha, rasgada, e falar o seguinte: a gente mora tão longe que a nossa roupa era limpa e nova quando saímos de casa. O pão era fresquinho quando saímos de casa, agora ele tá com mofo. Eles puseram esse plano em prática. Olha o versículo 6. É o maior trecho que vamos ler de novo, do versículo 6 ao 13. Foram ter com Josué ao arraial em Gilgal, e lhes disseram, a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante. Fazei, pois, agora aliança conosco. Os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teu servo. Então lhes perguntou Josué: quem sois? De onde vindes? Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra distante por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos da sua fama e de tudo quanto fez no Egito. E tudo quanto fez aos reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Versículo 11. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles, e dizei-lhes: somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança convosco. Olha o versículo 12. Este nosso pão tomamos quente da nossa casa, no dia em que saímos para vir ter convosco, e eles agora, já seco e bolorento. O nariz tinha que crescer à medida que a pessoa mentisse, né? Olha o versículo 13. E estes odres eram um recipiente de couro para conter o vinho, né? E esses odres eram novos quando os enchemos de vinho. E eis-nos agora, já rotos. E estas nossas vestes, e estas nossas sandálias, já envelheceram por causa do muito longo caminho. Que gente mentirosa. Vai mentir assim lá em Gibeão, não é verdade? Mas percebam, irmãos, que a estratégia dos gibeonitas ou heveus, de vez em quando eu vou trocar, gibeonitas e heveus é o mesmo povo. A estratégia dos gibeonitas não foi simplesmente mentir. Eles não falaram somente mentiras, mas preste atenção. Eles utilizaram da tática satânica, a mesma tática que a serpente usou no Éden. E que tática é essa? É não falar somente mentiras, mas misturar verdades com mentiras. Assim eles fizeram. A mentira crua é mais fácil de ser detectada. A mentira pura é fácil de ser percebida, mas à medida que a gente coloca pitadas de verdades na mentira, fica mais fácil de enganar qualquer um. Foi isso que a serpente fez no Éden. A serpente não chegou para Adão e Eva, para Eva e falou o seguinte: ó, Deus está mentindo. A serpente pegou as palavras de Deus e só mudou o sentido. Acrescentou a palavra de Deus. A serpente fez isso no Éden, os gibeonitas fizeram isso em Gilgal, e até o dia de hoje é assim. É mais fácil enganar, falando algumas verdades no meio da grande mentira. Era mentira que eles moravam distante. Era mentira que as roupas, as sandálias e todo o material envelheceram pela longa viagem. Era mentira que eles não eram dali mesmo de Canaã. Mas era verdade que eles ouviram sobre as grandezas do Senhor e sentiram medo. Era verdade que eles temeram quando souberam que o Senhor dava vitória a Israel. Ou seja, eles falaram mentiras e verdades, tudo junto, no mesmo pacote. É mais fácil enganar qualquer um assim, inclusive o povo de Deus.
Eu quero agora abrir um parêntese gigante, não é a lição do texto de hoje, mas eu preciso abrir um parêntese aqui para falar de por que nós não toleramos, mesmo bons pregadores que de vez em quando pregam uma heresia. Não toleramos. Não toleramos. Não toleramos porque acontece exatamente isso aqui. São homens que semanalmente usam seus púlpitos para pregar até a verdade. Abre a palavra de Deus e ensina a verdade, mas de vez em quando, afirmam coisas absurdas de acreditar. Absurdas. Bons pregadores, que sabem do que estão falando, mas que de vez em quando somente, ensinam uma heresia intolerável para a sua igreja. Intolerável. Intolerável. Há um pastor batista que ele fez em sua pregação, ele falando sobre a mulher samaritana, ele disse que havia uma intenção de imoralidade no diálogo entre a mulher samaritana e Jesus. De onde ele tirou isso? Da cabeça satânica dele. O mesmo pastor, outro dia, disse que a Bíblia não é suficiente. Que precisamos ter coragem, as palavras foram essas, precisamos ter coragens para atualizar alguns textos bíblicos para algumas coisas que são pecados, deixar de ser pecados. Aí você olha para esse homem, é um bom pregador, sabe do que está dizendo, sabe do que está falando, mas vez por outra usa o seu púlpito para jogar veneno para a sua igreja. Ou seja, no meio de tantas verdades, há uma mentira. Ele mistura verdades e mentira no mesmo momento, às vezes na mesma pregação, que fica difícil de detectar que o que ele está falando é mentira. Alguém vai falar assim o seguinte: mas pastor, ele é um bom pregador, ele prega bem, não dá para a gente de vez em quando. Não dá. Imagine você, se você conhecesse um bom restaurante que serve uma boa comida, e a comida é boa e é saudável, mas aquela comida que ela é gostosa e saudável ao mesmo tempo, não existe não, né? Mas vamos pensar numa comida assim, é ao mesmo tempo muito saudável, muito gostosa, a gente gosta muito lá e não engorda, é muito boa aquela comida. Mas uma vez por ano, o cozinheiro tem a mania de botar veneno no meio da comida. Aí você vai falar assim, eu chego para você e falo, o restaurante é muito bom, a comida é fenomenal. Uma vez por ano eles servem veneno, mas tá tranquilo. Pode ir com tranquilidade. Você iria num restaurante desse? Você iria? Então por que a gente fica ouvindo um monte de falso profeta, um monte de herege, um monte de pilantra, fingindo que são pregadores, pregando a verdade, e uma mentira grossa, braba, difícil de entender, de assimilar, prejudicando e adoecendo a igreja. Vamos fechar esse parênteses aqui, não é esse o assunto. A mistura de mentiras e verdades foi suficiente para enganar o povo de Deus. Olha o versículo 14. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Quando o texto diz, irmãos, que os israelitas tomaram da provisão, significa que eles pegaram, aceitaram os presentes que os gibeonitas levaram para eles. Uma mentira bem contada já foi suficiente, mas uma mentira bem contada, seguida por presentes, foi mais do que suficiente para enganar todo o povo. Todo o povo, mais a congregação, mais os sacerdotes, mais os líderes, inclusive Josué, caíram juntos em uma cilada. Versículo 15. Josué concedeu-lhes paz e fez com ele aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento.
Olha só, irmãos, Josué fez uma aliança com os gibeonitas, e os príncipes, que eram os representantes do povo, prestaram juramento. A gente passa batido por esse ponto, porque nós não temos noção do real e do verdadeiro sentido de aliança. O irmão Renato falava isso hoje aqui na escola dominical. Fazer aliança com alguém é estar comprometido com essa pessoa. E para sempre. Então Josué fez aliança com os gibeonitas. E o pior, a liderança, os príncipes, que eram representantes do povo, que estavam ali para servir como um conselho a Josué. Se Josué falhasse em sua visão, os líderes deveriam chamar a atenção de Josué, não é verdade? Ou vice-versa. Se a liderança falhasse em sua visão, Josué deveria chamar a atenção dos líderes. Mas todos foram cegos pela mentira e acreditaram no que os gibeonitas falaram. E prestaram juramento, ou seja, os príncipes empenharam a própria palavra que eles teriam aliança com os gibeonitas e os protegeriam para sempre. 3 dias depois, a farsa caiu. Olha o versículo 16. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Pois partindo, os filhos de Israel chegaram às cidades deles ao 3º dia. Suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote e Kiriate Jearim. Vamos entender esse ponto. Depois de feita a aliança, Josué reiniciou as batalhas da conquista. E ao chegarem nas próximas cidades que deveriam ser conquistadas, quem eles encontraram? Os mesmos homens que tinham feito aliança 3 dias atrás. Os mesmos homens. Os mesmos homens. Eles perceberam ali que eles foram enganados, que eles foram iludidos. Eles viram que aqueles homens não eram de terras distantes, mas eram dali mesmo, de Canaã. E o pior, eles tinham se aliançado com quem não podia. Quando descobriram a verdade, eles viram que já era tarde demais. Os homens de Israel não podiam fazer nada contra os gibeonitas, pois havia o que entre eles? Havia uma aliança entre eles. No verso 18. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhes juramos pelo Senhor Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos, conservar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que já lhes fizemos. Os homens de Israel, irmãos, quando perceberam que foram enganados, acharam-se no direito de romper a aliança. Essa parte aqui é muito importante. O argumento deles era simples. E eu acho que o argumento deles iria convencer a maioria de nós. O argumento deles era o seguinte: nós fomos iludidos. Nós fomos enganados. Então temos o direito de desfazer essa aliança. Mas a posição dos príncipes nos surpreende nesse momento. Eles disseram ao povo que a aliança que firmaram foi diante do Senhor. E ainda que eles tenham sido enganados a firmar aquela aliança, não tinham como desfazer agora a aliança feita. Preste atenção na seriedade disso. O argumento de que eu fui enganado não valeu. O argumento de que eu não sabia o que estava fazendo, eu entrei de inocente nesse processo, não valeu, porque eles fizeram uma aliança diante de Deus. Olha o versículo 19 de novo. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhe juramos pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Em outras palavras, eles estavam dizendo que deveriam assumir as consequências de sua aliança, ainda que eles tenham sido enganados. Que coisa terrível da gente, difícil da gente assimilar. Os gibeonitas conseguiram escapar da morte. Eles viveriam para sempre como escravos dos israelitas. Olha o versículo 21.
Disseram-lhes, pois, os príncipes: vivam! E se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes havia dito. Irmãos, eles não morreriam como deveriam morrer por serem habitantes de Canaã, mas viveriam como escravos, desenvolvendo especialmente duas funções: rachando lenha e providenciando água para a congregação. Mais tarde, essas duas funções serão primordiais para a manutenção do culto no templo. O sacrifício no templo, feito diariamente, iria requerer muita lenha diária e muita água diária. Então os gibeonitas se tornariam importantes para a manutenção no culto no templo do Senhor. Josué ratificou a decisão dos príncipes, no versículo 22 e 23. Chamou Josué e lhes disse: por que nos enganaste, dizendo: habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? Agora, pois, sois maldito, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. O texto termina, irmãos, com os heveus aparentemente satisfeitos com a decisão de Josué. Preferiram, preste atenção, olha como que a mentalidade humana muda. Preferiram viverem como escravos do que morrerem na batalha. Olha o versículo 24. Então responderam a Josué: é que se anunciou aos teus servos, como certo, que o Senhor teu Deus ordenara que o seu servo Moisés, que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso tememos muito por causa da nossa vida, por causa de vós, e fizemos assim. Ó, versículo 25. Eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bem e reto. Assim lhes fez, e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, ou seja, até o dia que foi escrito esse livro de Josué, no lugar que Deus escolheu. Irmão, não tem como nós não observarmos uma semelhança entre esses homens de Gibeão, os gibeonitas dessa história, e a prostituta Raabe do capítulo 2. Nos dois casos, tanto os gibeonitas como Raabe ouviram falar das maravilhas de Deus, ouviram falar das poderosas obras do Senhor, ouviram falar de como o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Mas a grande diferença é que Raabe, ao ouvir falar do Senhor, temeu e se converteu ao Deus de Israel, demonstrando sua conversão com arrependimento e fé. Já os gibeonitas não. Eles ouviram falar do Senhor. Eles temeram, mas no lugar de arrependimento e fé, que são as evidências da conversão, eles partiram para o engano e para a mentira. Porém, aqui no final do texto, nos dá a ideia, nos passa a impressão de que eles estavam já envergonhados do que fizeram, assumindo o seu erro completamente e se satisfazendo em serem escravos dos israelitas. O texto termina assim. Termina dessa forma. Mais tarde a gente vai encontrar os gibeonitas de novo, mas isso fica para outro dia. Irmãos, há pelo menos 3 grandes lições que precisamos tirar do texto de hoje. 3 lições importantes. A primeira é que tanto Josué como toda a liderança do povo cometeram o terrível erro de se aliançarem com as pessoas erradas. Você já firmou uma aliança com uma pessoa errada? Deus tinha falado claramente, os proibindo de se aliançarem com qualquer povo de Canaã. E a proibição do Senhor era para o bem do povo. Quando Deus ordena ao seu povo que não se misturasse com os povos de Canaã, é para o bem do povo. Não é para outro motivo qualquer.
Olha o que diz em Êxodo, capítulo 34, quando o Senhor deu essa ordem. Eu vou ler para os irmãos, prestem bastante atenção. Êxodo 34, a partir do versículo 10, diz assim, ó. Então disse o Senhor, eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo, farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que eu faço contigo. Guarda o que te ordeno hoje, e te lançarei fora da sua presença. E eis que lançarei fora da tua presença os amorreus, os cananeus, os heveus, os ferezeus, os jebuseus e os heteus. Os mesmos povos que encontramos em Josué. Olha o que está escrito ainda em Êxodo 34, 12. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra, para onde vais, para que te não sejam por cilada, Deus prevendo isso, mas derribarei os seus altares, quebrarei as vossas colunas e cortarei os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus é zeloso, Deus zeloso Ele é. Para que não façais aliança com os moradores da terra, não suceda que em se prostituindo eles com os deuses, eles sacrificando, alguém te convide e comas dos teus sacrifícios, e tomes mulheres das tuas filhas para os teus filhos e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses. Façais que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. O que Deus estava falando aqui em Êxodo 34. Ó, vocês vão para Canaã, não vão fazer aliança com ninguém de Canaã, para que eles não influenciem negativamente o culto de vocês. Se fosse nós hoje, a gente ia falar o seguinte: pode ficar tranquilo, Deus, a gente vai casar com eles, mas a gente que vai evangelizar eles. Ó. É um namoro evangelístico. Alguém já ouviu falar nisso? Eu vou namorar um incrédulo, mas é evangelístico. Eu tô, ó. Deus, que sabe o que nós não sabemos, falou o seguinte: vocês não vão se aliançar com eles, porque são eles que vão influenciar vocês. Uma ordem clara para a proteção do próprio povo, que Israel descumpriu no episódio que lemos hoje. Deus sempre condenou as alianças indevidas. Deus sempre abominou a mistura com povos pagãos. Deus sempre abominou o casamento misto. O casamento misto, irmãos, sempre foi abominação diante de Deus. A gente que esquece dessas coisas. O casamento misto, ou seja, o casamento de um cristão, um filho de Deus com um pagão, sempre foi o último sinal da decadência moral do povo de Deus. O sinal último de que o povo de Deus estava em decadência moral era quando eles começavam a casar com mulheres de outros povos. Era o último sinal. Alianças indevidas, casamento misto, associação da igreja com o mundo, são afrontas gravíssimas à santidade do Senhor. Essa é a primeira grande lição de hoje. Muito cuidado com quem você se associa. Muito cuidado com quem você faz aliança. Muito cuidado com quem você se compromete. O grande erro do povo foi ter feito aliança com a pessoa errada. Mas aí vem a segunda grande lição desse texto. A raiz desse erro foi outra. É um erro que poderia ser evitado se eles não tivessem cometido um erro ainda mais grave. E qual foi a raiz desse erro? Foi eles terem feito uma aliança sem consultar ao Senhor. Esse foi o grande problema.
Vimos que todo o povo, mais a congregação, mais os sacerdotes, mais os líderes, inclusive Josué, caíram juntos em uma cilada. Alguém poderia argumentar que eles foram enganados. Enquanto eu pregava, você pode ter pensado nisso, mas pastor, eles foram enganados, eles foram iludidos, eles estavam inocentes nessa história, mas não serve, essa desculpa não serve. Porque eles só foram iludidos, eles só foram enganados, porque eles não consultaram ao Senhor antes de se aliançar com os heveus. Olha o versículo 14, retorne lá no versículo 14. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Rapaz, gente, para não aprender. Na primeira batalha de Ai, nós vimos que eles foram derrotados, ridicularizados. Eles foram vencidos em Ai. 36 homens israelitas morreram na cidade de Ai, porque havia um homem em pecado no meio do povo. Isso tudo seria evitado se antes da batalha Josué tivesse consultado ao Senhor. E aqui o mesmo erro eles cometeram. A história bateu, agradou aos ouvidos, tinha presente. Vou consultar a Deus por quê? É claro que é de Deus um negócio desse. Não pode ser de Deus. A varoa chega bonita, cheirosa, solteira. E traz presente. Olha. O cara chega bonitão, cheirosão, falando bem, e traz presente. Como não ser de Deus? Os homens hoje tudo muquirana, não é verdade? Qual é o sinal que você sabe que é de Deus? O sinal que ele trouxe um presente. Nem consulta a Deus. E essa aqui é a principal hoje. A de hoje foi que eles entraram errada, porque eles confiaram em sua percepção, eles confiaram em sua inteligência, eles confiavam no que eles viam, nem se importaram. Não houve ninguém em Israel, olha só, não houve um líder da congregação, não houve um príncipe que chegasse para Josué e falasse: Josué, não é melhor a gente fazer uma oração antes não, homem? Está tudo muito bom, está tudo muito perfeito para ser verdade. Independente se está bom ou não, não é melhor a gente falar com Deus em primeiro lugar? Mas ninguém buscou ao Senhor, ninguém se importou em fazer uma oração e querer saber qual era a vontade de Deus, em orar pedindo discernimento ao Senhor. Não houve ninguém, todos unanimemente ignoraram o Senhor na hora que apareceu algo que agradou seus olhos. Eu fico pensando, se um homem da categoria de Josué foi capaz de cair numa cilada como essa, que dirá a gente? Que dirá a gente? Bispo Roberto Macalister, já falecido, dizia que, segundo ele, o dom mais importante era o dom do discernimento espiritual. Nós não conseguimos fazer nada sem discernimento. Começa a trabalhar a ordem de culto para a gente cultuar domingo de manhã na terça-feira. Terça-feira eu sento, a gente faz uma oração e vejo o texto bíblico, a pregação, que hino a gente vai cantar, que texto bíblico a gente vai ler na terça-feira. Eu preciso de discernimento. Eu não sei quem vai estar aqui, eu não sei quem vai me ouvir. Não sei nem se vai ter culto domingo de manhã. Se não for discernimento, Pai, a gente não chega a lugar algum. A gente precisa de discernimento para educar os nossos filhos. A gente precisa de discernimento para lidar com o nosso cônjuge. A gente precisa de discernimento para tudo na vida. Se tem algo que precisamos clamar ao Senhor todos os dias, irmãos, é por discernimento, é pedir: Senhor, não deixa eu ser enganado, não me deixa ser enganada, me instrua, me dê esclarecimento, me faça entender. Clamemos assim ao Senhor. Aqui nesse episódio ninguém fez essa oração, mas o texto é claro quando diz que eles não pediram conselho ao Senhor. Mas a terceira grande lição
é que por causa das grandes misericórdias de Deus, o que é um erro nosso pode ser transformado em bênção, não é verdade? Pode ser transformado em bênção. Josué e os líderes cometeram um erro terrível. O texto não diz que eles se arrependeram, mas diz que eles assumiram seus erros e as consequências deles. Ou seja, eu posso quebrar uma aliança que eu fiz quando eu era insensato? Não. Você vai assumir as consequências da aliança que você fez. O que pode acontecer é que o Senhor vai abençoar agora essa aliança. Podemos clamar ao Senhor para transformar o que seria uma maldição em bênção em nossas vidas. Mesmo tendo sido enganados, eles mantiveram a aliança e pouparam a vida dos gibeonitas. No final, o que era para terminar de forma terrível, Deus transformou em bênção para Israel. Os gibeonitas os serviriam para sempre. Para sempre. Essa história acabou bem para o Israel, que deveria ser punido pelo Senhor por ter feito uma aliança precipitada. Mas eles clamaram, olha bem, eles reconheceram que foram precipitados, eles não fugiram das consequências de sua precipitação. Por isso o Senhor os abençoou e transformou em bênção. Eles deveriam ser punidos, os gibeonitas deveriam ser punidos por enganarem o povo de Deus, mas tudo terminou em bênção para os dois povos. Uns servindo e outros sendo servidos na presença de Deus. Anos mais tarde, para os irmãos terem noção disso, muitos anos depois dos dias de Josué, veio a era dos juízes. E depois que veio a monarquia, Israel se desenvolveu muito, se transformou numa grande nação, mas por causa do pecado foram levados cativos para a Babilônia. Conhecemos muito bem essa história. Porém, depois do cativeiro babilônico, muitos séculos depois, provavelmente 1000 anos depois desse episódio que lemos hoje, o texto bíblico diz no livro de Neemias, capítulo 7, que Neemias e mais uma porção de homens que estavam lá na Babilônia retornaram para Israel para reconstruir principalmente o muro de Jerusalém e a casa do Senhor. Os irmãos conhecem essa história. Neemias resolveu registrar os homens que voltaram da Babilônia para reconstruir o muro. O capítulo 7 tem uma lista imensa dos homens que voltaram para reconstruir. Eu vou ler apenas do versículo 22 ao 25. Pode projetar Neemias 7? Neemias 7, versículo 22. Neemias 7, 22. Eu vou esperar porque é importante os irmãos lerem também junto comigo esse texto. Foi? Do 22 ao 25. Olha o que diz. Antes disso, há uma lista, se você ver lá na tua Bíblia depois, há uma lista imensa de Neemias registrando cada grupo de homens que voltaram da Babilônia para reconstruir Jerusalém. Do versículo 22 diz assim: os filhos de Assum, 328. Os filhos de Besai, 324. Os filhos de Arife, 112. Ao versículo 25, e os filhos de Gibeão, 95 homens. Uma história que começou em Josué 9, com os gibeonitas se tornando escravos dos israelitas. Eles se perpetuaram como escravos. Olha só, o que aparentemente para muitos seria um absurdo, para eles era uma alegria, era um privilégio poder servir ao povo de Deus. O texto que nós lemos não diz isso, mas nós podemos sim afirmar por inferência que à medida que eles estavam no meio do povo de Deus, à medida que eles serviam de alguma forma a manutenção do culto ao Senhor, muitos deles podem ter se convertido ao longo da história, ao ponto de chegar aqui, quase 1000 anos depois, eles estão tendo a oportunidade de voltar para Jerusalém. Agora, irmãos, por livre e espontânea vontade.
Antes eles ficaram porque eles eram escravos, cativos por Josué. Mas agora, em Neemias, não, eles poderiam ficar lá na Babilônia. Da Babilônia eles poderiam ir para onde eles quisessem. Eles estavam, enfim, livres. Mas segundo Neemias, eles voltaram. Menos homens? Menos. Apenas 95 homens. Mas agora por livre vontade. Voltando para servir ao povo de Deus. Na cidade de Jerusalém. Ou seja, Deus, ele transforma o que seria em tragédia. Ele pode transformar em bênção. Ele pode transformar em bênção. Mais uma vez, a graça de Deus transformou terríveis pecadores em servos do Altíssimo. E somente a graça de Deus pode pegar terríveis pecadores, lavá-los no sangue de Cristo e torná-los filhos de Deus. E eu preciso terminar com apenas 3 aplicações. A primeira, precisamos sair daqui hoje muito mais preocupados com o tipo de gente que nós temos firmado alianças. Muito mais preocupado. Eu não sei como que isso vai influenciar nossa escolha de amizades, por exemplo. Nossa escolha de parceria para um negócio. Nossa escolha para relacionamento amoroso. O que a Bíblia está nos dizendo é que para todos esses casos precisamos nos relacionar, nos aliançar com filhos de Deus. O primeiro bispo da cidade de Liverpool, J.C. Riley, ele disse no conselho aos rapazes que nós devemos nos cercar de amigos dos quais nós não nos envergonharemos deles no dia do juízo. Você pode até agir diferente ao sair daqui. Mas você vai sair daqui consciente de que o que a palavra de Deus ordena e a vontade de Deus ordena para a minha vida e para a tua vida é alianças com filhos de Deus. O diabo vai falar para você o seguinte, mas tem crente que é pior do que incrédulo. Eu concordo contigo e com o diabo, nesse sentido. Mas ainda assim a ordem é você procurar um filho de Deus decente. Uma mulher de Deus séria, de verdade. Não frequentador de igreja, não frequentador de culto apenas. A ordem de Deus é essa. Há sérias maldições, sérios problemas para a sua vida, quando você resolve se relacionar, se associar, se aliançar com gente que não teme o Deus do jeito que você teme, ou você não teme Deus desta forma. Não teme. Então vamos sair daqui hoje mais preocupados com isso. Com quem iremos firmar alianças? Em segundo lugar, não podemos dar um passo sequer em nossa vida sem consultarmos primeiro o Senhor. Primeiro o Senhor. A resposta para tudo na palavra de Deus, para tudo. Nós não precisamos sequer ficar buscando a vontade de Deus já é revelada. Por isso que nós não acreditamos em novas revelações, em novas visões. Por quê? Porque nós temos respostas para tudo, tudo aqui, tudo temos respostas na palavra de Deus. Há um livro, que eu já citei esse livro aqui, eu acho que tinha até ali na nossa livraria, não tenho certeza, que o título do livro é o seguinte, A Busca da Vontade de Deus, uma prática pagã. Por quê? Porque subentende-se que buscar a vontade de Deus é como se a vontade de Deus estivesse oculta. Aí a gente tem que dar um jeito e desenvolver um método, procurar um profeta para descobrir a vontade de Deus. Enquanto que nós entendemos biblicamente que a vontade de Deus não está oculta, está revelada, explícita. Todas as áreas da nossa vida, para tudo que precisamos fazer, encontramos resposta nas Sagradas Escrituras.
Para coisas simples, desde o nosso corte de cabelo, a coisas mais complexas, como casamento, como família, como educação de filho, como profissão. Para tudo isso, a resposta de Deus. A resposta na palavra de Deus. Basta consultarmos da forma correta. Basta consultarmos. Mas nós não fazemos isso. A gente prefere querer sentir. Ou que um profeta fale para nós o que nós precisamos fazer, porque isso nos isenta de responsabilidade. Mas a palavra de Deus tem resposta para tudo, irmãos. Avaliando tudo corretamente à luz da palavra. Como que isso funciona na prática? Como? Eu já dei esse exemplo para a igreja, em outra oportunidade eu vou dar o mesmo exemplo. Vamos pensar que você tem que escolher entre 2 empregos, entre 2 profissões. Chega a idade, tem que escolher, vai para a faculdade, tem que escolher, e você está em dúvida, e você quer fazer a vontade de Deus. Não é isso, não é o que a gente quer fazer? A gente quer fazer aquilo que for da vontade de Deus. Como entender a vontade de Deus? A gente fica esperando que alguém chegue e fale, eis meu filho, que é a minha vontade que você seja advogado. A gente fica esperando que alguém faça isso. Mas não é assim. A gente precisa fazer uma avaliação à luz da palavra de Deus da seguinte forma. Qual dessas 2 profissões mais vai gerar louvores ao Senhor na minha vida? Alguma delas vai me afastar da comunhão com Deus ou com a igreja? Em alguma dessas profissões, algum desses caminhos, eu vou ter que lidar, eu vou ter que ceder a alguma questão moral, alguma conduta, eu vou ter que praticar algum ato terrível. Alguma dessas profissões me darão mais oportunidade para pregar a palavra de Deus, seja para os meus colegas de trabalho, vai me dar mais tempo para servir a igreja. Ou seja, há um monte de perguntas que nós podemos fazer para chegarmos à conclusão de qual é a vontade de Deus para a nossa vida. É nesse sentido. Não é que você vai abrir a Bíblia aleatoriamente e dizer, eu quero que você seja tirador de água e rachador de pedra. Não é isso. É procurar quais das opções mais se enquadram com a Bíblia Sagrada, com a vontade revelada de Deus. Está em dúvida com quem casar? Está em dúvida com quem se relacionar? Procure ver quem mais vai te aproximar do Senhor. Quem mais vai seguir no caminho junto contigo. Quem segue, quem defende a mesma fé que você. Ou vocês vão se dividir. Chegar domingo vai cada um para um vai para a igreja e o outro vai para o centro. Você tem que pensar nisso antes para entender qual é a vontade de Deus. Não é difícil compreendermos a vontade de Deus. É um exercício que precisamos fazer baseado em sua palavra e tudo será esclarecido para nós. Mas a exemplo de Josué, aqui no capítulo 9, a gente não consulta o Senhor. A gente primeiro casa e depois pede a bênção de Deus. A gente primeiro manda o currículo, depois pede a bênção de Deus. A gente primeiro assina o contrato, depois pede a bênção de Deus. A gente primeiro assume o compromisso, depois pede para Deus abençoar. Não sejamos assim, irmãos. Consulte ao Senhor. Na dúvida, procure um cristão mais idôneo, procure uma liderança para entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Em terceiro lugar, quem já está em uma aliança indevida, arque com as consequências de sua aliança. Não quebre a aliança, mas clame a Deus. Ele, por infinita misericórdia, pode transformar a sua tristeza em alegria. Amém? Vamos falar com Deus? Senhor Deus, muito obrigado por sua palavra que falou aos nossos corações, como sempre faz, sempre que nos reunimos aqui, ó Senhor. A tua palavra hoje nos desperta para realidades terríveis, da necessidade de buscarmos ao Senhor todo o tempo e de termos discernimento para entendermos melhor, para entendermos bem a tua vontade para as nossas vidas. Que a tua palavra, Senhor, não a minha, seja gravada no coração dos seus servos, dos meus irmãos, dos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício
estão firmados no Senhor.